Romanos capítulo 2, versos de 1 a 16. Lembrando que na epístola de Romanos, o foco principal é falar que o Evangelho salva o pecador. É trazer a lembrança de que esse pecador é alcançado pela graça de Deus. E o amor de Deus leva ele a ter uma experiência de conhecer a vontade do Senhor Deus. A experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Falamos pela manhã e reiteramos agora, esse livro está dividido em 3 partes. A primeira vai do capítulo 1 até o capítulo 8, a qual todo o foco é realçar, é trazer à tona o que é o pecado na vida do ser humano. Ainda que no capítulo 5 ao capítulo 7, nós vamos ver o que a graça, o que a ação de Deus fez em relação a esse pecado. Na realidade, já começando ali no capítulo 4. No capítulo 9 em diante, nós vamos ver o apóstolo Paulo chamando a atenção em relação ao seu povo. Como que eles tiveram a oportunidade e deixou-se escapar. E no capítulo 12 em diante, nós vamos ver a praticidade deste evangelho. A praticidade da vida cristã. De manhã, ainda que como na semana retrasada, quando estava aqui presente, acredito que sim, um sermão duro. Mas um sermão que lembrou a gente quem nós somos. De que nós realmente podemos chegar, aonde nós podemos chegar e o que nós podemos fazer. O pecado é algo tão terrível, que fez e faz com que o ser humano cada vez mais ande à distância de Deus. De maneira que, para vocês terem ideia, quando Deus vem, fala com Moisés: olha, Moisés, eu vou libertar vocês, eu vou tirar vocês da terra do Egito, vocês vão ser o meu povo e eu serei o seu Deus. E ali Deus estabelece uma aliança, e Deus então começa a conduzir aquele povo, e o povo está vendo Deus suprir cordonizes, o povo está vendo Deus suprir o pão que cai no meio, que caía do céu, o povo está vendo Deus transformar águas amargas em águas doces. E quando Moisés sobe para o Monte Sinai, para ali receber as orientações de Deus, o povo que viu tudo aquilo, eles fizeram o quê? Foram lá, pegaram todo tipo de ouro que tinha e transformaram todo aquele ouro num bezerro de ouro. E ali fizeram seus rituais. Esse homem, por mais próximo que ele esteja de Deus, por mais próximo que ele esteja da palavra de Deus, se não houver um quebrantamento real, só vai ser uma mera religião. E talvez você que esteve ouvindo pela manhã, e você que está nos acompanhando, e que ouviu toda aquela explanação a respeito do pecado, como que o homem pecador se distancia de Deus, como que as coisas ocorrem, e você, puxa, eles são realmente desse jeito mesmo. Olha, eu tinha um vizinho lá em casa, lá perto de casa, que era desse jeito que o senhor está falando, pastor. Aí você vai lembrar: nossa, você não vai saber, pastor, tinha um colega de trabalho que era assim, era invejoso, fazia tudo isso, e você vai relatando tanta coisa. Aí vem o capítulo 2. E esse capítulo 2, ele não é escrito só falando de todos os homens. Porque Paulo não está falando para pessoas não cristãs. Paulo não está falando para pessoas que não tinham conhecimento. Lembra no capítulo 1, versículo 16 e 17? Ele faz questão de frisar: olha, a fé se descobre a justiça de Deus. Porque nele, ou seja, no Evangelho, a justiça de Deus, de fé, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá da fé. Ele faz questão de citar um texto de Abacuque, e um texto que vem sendo realmente a base do Evangelho. Se vive pela fé. Ainda que no livro, vamos ter lá a orientação também chamando a atenção de Abraão, que creu, isso lhe foi imputado como justiça, e esse é o aspecto crucial: crer, confiar. E o apóstolo Paulo faz questão de frisar isso, faz questão de pontuar isso. Por quê? Porque ao meio de toda aquela plateia, as pessoas começaram realmente a balançar a cabeça. Paulo, você tem razão. Esse homem é pecador mesmo, esse homem é condenado. Esse homem merece realmente o juízo por tudo isso que ele faz. Havia um filósofo na era
do apóstolo Paulo, na época do apóstolo Paulo. Deixa eu só pegar o nome dele certinho aqui, para não falar o nome do homem equivocadamente. Esse filósofo, ele realmente concordava com boa parte de tudo aquilo que o apóstolo Paulo chamava a atenção. Esse filósofo, ele chamava a atenção em relação a todas as questões, ele era um estoico. E Paulo, então, quando passava e falava, eles eram contemporâneos, esse filósofo realmente concordava com toda a descrição que o apóstolo Paulo falava. O nome dele era Sêneca, contemporâneo de Paulo. E ele, então, firmava e concordava com todas as ações que o apóstolo Paulo pontuava. Mas só que, olha que interessante, esse foi o filósofo que era um dos conselheiros de Nero. E foi ele um dos caras que orientou, vai lá, realmente, a sua mãe precisa ser morta. Está atrapalhando. É muito fácil nós ouvirmos o discurso. O difícil é praticarmos. E Paulo, então, no capítulo 2, vai chamar a atenção para aqueles que ouvem, mas não praticam. Para aqueles que estão atentos a criticar os outros, mas não estão olhando para si. Paulo vai chamar a atenção no capítulo 2, realmente destacando de que, olha, existe um juízo e existe uma ação de Deus que está aí, prontamente. E ele vai apresentar isso nesse capítulo, pelo menos do versículo 1 ao versículo 16, em forma de 6 princípios pela qual o juízo de Deus, a justiça de Deus vai acontecer e Deus vai julgar pecadores de todas as situações. Primeira ação, Deus vai julgá-los por conta do conhecimento, versículo 1. Porquanto és inexcusável, quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas, faze o mesmo. Você conhece, você não é alguém que está desapercebido, você não é alguém que está aí passando e de repente foi pego de surpresa, não, você conhece. Você sabe das Sagradas Escrituras, você sabe o que Deus pede, você sabe das questões que Deus colocou. E se você fala, não tenho a palavra de Deus, você tem a criação. Lembra que o apóstolo Paulo reiterou no capítulo 1, verso 18, chamando, olha, do céu se manifesta a ira de Deus. Por quê? Porque os homens trocaram, porque os homens fizeram algo terrível, deixaram de glorificar a Deus para poder voltar os olhos para si mesmo. Vocês são indesculpáveis, diz o apóstolo Paulo. A sua plateia, aqueles judeus, aquelas pessoas que estavam em torno, que estavam apontando o dedo, Paulo olha para eles e fala, vocês estão no mesmo balaio de gato que eles. Vocês estão na mesma situação que eles. Pois, se talvez os pagãos fazem coisas terríveis, como a gente viu no capítulo, nos versículos e no capítulo anterior, vocês fazem coisas tão semelhantes, sabendo que é errado. Sabendo que é errado. Vocês conhecem. O conhecimento traz essa questão. Tiago vai chamar a atenção de que é muito complicado quando a gente ensina, porque dura medida será contra nós. A exigência é maior daquele que ensina, a exigência é maior do que daquele que realmente passa os ensinamentos, porque se julga que ele sabe e que ele cumpre. Então, a primeira ação que o apóstolo Paulo menciona, de que haverá uma justiça, haverá um juízo, é, sim, por conta daqueles que conhecem a verdade, por conta daqueles que já ouviram falar. Em Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 3, nós vamos ver a seguinte descrição. Não julguem para que não sejam julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão da medida que adotarem será usado para medi-los. Porque você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco no seu próprio olho. Em outras palavras, Paulo está chamando a atenção desses irmãos aqui, falando assim, olha, vocês estão olhando para o ato deles, mas estão esquecendo de olhar para a prática de vocês. E era comum isso. Lembra quando Jesus é interrogado a respeito de alguns fariseus e eles querem justificar o divórcio, querem justificar a falta de cuidado com os seus pais, e eles olham assim para o Senhor e falam, olha, isso é corbã, isso é sacrificado ao templo, mas enquanto eu estou vivo eu posso usar, só não posso dar para o meu pai, não posso dar para minha mãe, não posso dar para esse, não posso dar para aquele, mas eu posso usufruir à vontade. O Senhor Jesus deixa claro, vocês são loucos
Vocês trocam a verdade. Havia naquele contexto homens que sabiam que o divórcio realmente não agradavam a Deus e arrumavam qualquer tipo de desculpa para poder se divorciarem, para poder estarem com as suas amantes, enquanto não honravam o sagrado matrimônio. Vocês julgam, diz o apóstolo Paulo, vocês estão apontando o dedo, mas estão se esquecendo que na mesma medida, no mesmo jeito como vocês estão julgando, vocês também vão ser julgados. Essa é a realidade. Então, primeiro princípio, o juízo acontece porque vocês conhecem. Vocês conhecem a verdade. Vocês sabem o que vai acontecer. Segundo, se condena, e vai haver a condenação pela verdade. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as escaparás do juízo de Deus? O judeu era interessante porque ele achava o seguinte: eu sou judeu, automaticamente, metade do céu, metade da oportunidade de estar no céu já tenho. Eu sou filho de Abraão. Eu não preciso seguir ritos, eu não preciso estar de acordo com a lei mosaica e seguir a tradição e acabou. Há quem diga que alguns dos judeus achavam que Abraão estaria exatamente na porta do inferno, barrando a entrada dos judeus. Porque, na sua compreensão, o judeu não entraria no inferno. Eles acreditavam que o inferno, o juízo, era só destinado aos gentios, aos pagãos, às pessoas que andavam à distância de Deus. E Paulo vai chamar a atenção deles dizendo o seguinte: ei, presta atenção, Deus é um Deus justo. Veja lá Salmo 9, versículo 4. Salmo 9, versículo 4. O que Davi chama a atenção? Pois julgastes o meu direito e a minha causa, do trono julgaste a justiça. Olha o versículo 8. Julgará o mundo com justiça e governará as nações com imparcialidade. Nesses últimos tempos, que nós mais temos visto nas redes de televisão é o nosso Congresso, mais ainda o nosso Superior Tribunal Federal, o STF, e vários julgamentos e várias questões. Você às vezes concorda, você às vezes discorda, e você acha que o juiz determinado pendeu por um lado porque é a favor de tal filosofia, de tal metodologia, de tal jeito. Outro vai acreditar que não, aquele outro juiz. A grande questão é que nós estamos divididos. Quando o homem julga, porque a justiça do homem é falha. Mas uma coisa é verdade, a justiça de Deus não é. A justiça de Deus não é falha. E isso que o apóstolo Paulo então chama a atenção. Você acha que Deus vai agir com menos rigor com você que conhece do que com aquele que não conhece? Você acha que Deus vai passar a mão na sua cabeça porque você está na igreja, ouvindo do Evangelho, ouvindo da graça salvadora, ouvindo do comportamento que você deveria ter e das situações que você deveria viver, e você acha que por conta disso você já está lá? E aqui ele está batendo exatamente sobre a tradição. Porque muita gente acha que pelo fato de vir tocar, cantar, pelo fato de fazer qualquer coisa, assim como o judeu achava que pelo fato de ser filho de Abraão já dava a ele um destino prévio ao céu, acham que isso também é fato. Não é. Não é. Lembra que a essência do pecado, voltando que pela parte da manhã, a primeira questão, a essência do pecado, não está apenas nas questões exteriores, está no coração do homem. Está no meu coração, está no teu coração. E o apóstolo Paulo então vai chamar a atenção de que o meu coração é mau, e o meu coração me leva a querer barganhar, querer fazer coisas, achando que Deus não está vendo. Não, Deus está vendo. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus que com a verdade julga. Ele é o Deus que com a verdade faz as coisas acontecerem. Cuidas que fazendo tu escaparás do juízo de Deus? Lembre-se que aqui nós estamos lidando com homens sem Cristo, sem o conhecimento da graça de Deus. Paulo está chamando a atenção o plano de vista de todos os homens, daqueles que estão dentro dos templos religiosos, que não conhecem ao Senhor, apesar de estarem dentro, e daqueles que estão fora.
Talvez você esteja aí falando assim, mas eu sou crente, eu tenho certeza da minha fé. Relaxa, a gente está navegando. Vamos lá. A grande questão é, você e eu, nós precisamos estar convictos dessa salvação, da ação de Deus. Nós não estamos aqui por brincadeira, nós não estamos aqui apenas de passagem. Nós não estamos aqui apenas por gozarmos de algo melhor, até porque, ultimamente falando, estar na igreja realmente é uma convicção, é um ato de fé. É um ato que eu e você precisamos ter. Mas os versículos 4 e 5 descrevem uma outra questão. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Mas, segundo a tua dureza de coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Bom, até aqui nós vimos. Por que o homem vai ser julgado, pastor? O homem vai ser julgado porque conhece. Segundo, o homem vai ser julgado pelo um Deus verdadeiro. Terceiro, o homem vai ser julgado porque ele tem a oportunidade de crer, ele tem a oportunidade de se voltar para Deus, mas despreza. Veja no versículo 4, como o apóstolo Paulo coloca, tu desprezas as riquezas da benignidade, da ação favorável de Deus, da bondade de Deus. Olha que interessante, todos os dias nós temos sol, nós temos chuva, nós temos alimento, nós temos saúde. O Dalmerson falou na sua oração bem pontual, Deus, o Senhor é o Deus de cura, e vai curar. Deus cura. Porém, é importante frisar, não vamos fazer tolices. O que é fazer tolice? Bom, Deus cura mesmo. Vou sair aí sem máscara, não preciso disso, não preciso daquilo. Mas temos autoridade orientando. Nós temos autoridade nos dando diretrizes. Por que eu vou fazer o contrário? Se eu, como cristão, tenho que honrar isso. Às vezes a gente se esquece exatamente da bondade de Deus, da benignidade dEle. Nos esquecemos da paciência que Ele tem com você, que às vezes, agora para você crente aqui da igreja, ou de outras igrejas que estejam nos ouvindo, que está na sua igreja, mas não tem uma vida com o Senhor, não tem uma vida de intimidade, leva uma vida fútil, gasta um tempo na Netflix, envolve-se, eu gosto de pedal, então vou falar para mim, gasto 6 horas no pedal, lá se esforçando, 2 horas correndo, mas quando vou abrir a Bíblia para ler, Jesus amado, não dá, estou cansado. Você não cansa para pedalar 120 quilômetros, mas cansa 1 hora para ler um texto bíblico? Você não cansa para poder correr 2 horas, 3 horas, mas cansa para poder orar? Lembre-se, Deus é paciente. No livro de Jeremias, inclusive, Deus chama a atenção do povo exatamente isso. Eu vou fazer vocês tropeçar porque cansei. A paciência esgota. Vocês estão desprezando a longanimidade. Lembra que o apóstolo Pedro chama a atenção, dizendo exatamente isso. Deus não está tardando a sua vinda e a sua manifestação da sua ira, por conta de que Ele está esquecido, não. Ele está atrasando exatamente para que dê oportunidade do arrependimento das pessoas. Ainda é o desejo de Deus que todo homem chegue-se a Ele. Ainda é o desejo de Deus que todo homem se volte para Ele. Portanto, quando eu te disse, olha, você ouviu o Evangelho porque alguém te pregou, alguém te falou do Evangelho, você tem que dar graças a Deus e tem que fazer a mesma oportunidade para os outros. Mas se eu e você guardamos isso em tesouros para nós, não estamos dando a oportunidade das pessoas ouvirem do Evangelho e se arrependerem. Elas precisam ouvir, elas precisam ver isso na minha vida e na tua vida. Então o versículo 5 nos chama a atenção exatamente disso. Mas segundo a dureza do teu coração, impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Quando Abacuque escreve o seu livro, e ele vai questionar Deus exatamente sobre toda a ação que estava acontecendo, e Deus vai chamar a atenção, o justo vive pela fé.
Abacuque estava exatamente nesse ponto de guerra. Eu sou a nação eleita. Eu sou o povo escolhido. Como é que esses babilônicos agora vêm e invadem a terra que assolam tudo, destrói tudo? Como que é isso? Como é que vai explicar isso? E aí Deus explica para ele. Abacuque, vocês eram o povo que deveriam crer. Vocês eram o povo para fazer a diferença. E vocês não creram. Vocês não confiaram. Vocês deixaram passar. Agora vocês precisam voltar atrás. E eu vou entregar vocês à mão dos babilônicos. Toda vez que Deus entrega o ser humano à sua própria vontade, aos seus próprios desejos, esse ser humano se afunda em seus pecados. Mas existe mais ainda. Existe uma outra questão, além de nós olharmos e vermos que o homem é julgado pelo seu conhecimento, é julgado pela verdade de Deus, é julgado também pela culpa que sente, o homem também é julgado pela imparcialidade. E a partir de então a gente vai ter uma situação bem interessante. Diz assim o versículo 6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna. Os que com perseverança em fazer o bem procuram a glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes a verdades e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. E às vezes nós queremos, exatamente porque o fato nós somos cristãos, nós queremos estar num patamar mais destacado, nós queremos ter uma atenção melhor, nós queremos favores melhor, só que nós não precisamos disso, porque se o nosso Deus não faz acepção de pessoas, nós também não devemos ter isso. E o apóstolo Paulo então descreve exatamente de que a imparcialidade de Deus, Ele não vai olhar se você está na igreja, Ele não vai olhar se você está no mundo, Ele não vai olhar se você realmente serve ou não serve, Ele vai olhar o teu coração. E se no teu coração estiver lá realmente Cristo Jesus que te alcançou, você é alguém que é capacitado a estar vivendo com Ele, mas se não, não adianta. Ele vai olhar para o teu coração, como diz a Davi lá na sua leitura. Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Paulo está chamando e descrevendo exatamente de que Deus vai sim recompensar aqueles que segundo as suas práticas bondosas vão fazer diferença. Qual que é essa bondade? A vida eterna, aos que perseverarem, aos que fizerem bem, aos que procurarem honra e glória e incorrupção. Deus não é injusto. Mas a grande questão é que pela prática humana, pelo esforço humano, sabe quantos que Deus achou? Nenhum. Nenhum. Os mais tradicionais das igrejas batistas, se estiverem baseando a sua fé nos seus esforços, nenhum. Os mais tradicionais das igrejas das Assembleias de Deus, os fervorosos, aqueles que oram realmente e fazem a coisa acontecer, nenhum. Os presbiterianos, adventistas, se estiverem baseando a sua salvação nos seus atos e nos seus prodígios, nenhum. Porque não é isso que me leva ao céu. É por isso que não importa quem é este homem, a ação de Deus vai acontecer. E aí o versículos 12 ao versículo 15 diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. A expectativa
que Paulo tem é que realmente esses homens viessem a ser recompensados pelas suas práticas honrosas, pelo seu bom quisto de vida e por tudo mais, mas não acontece. Primeiro por conta da lei. A lei coloca um veredito, a lei julga. E é impossível o homem chegar a Deus pela lei. Segundo, pela tua consciência. A tua consciência te condena. A tua consciência te traz conhecimento daquilo que você está fazendo de errado. Isso aí está errado. A tua consciência te faz conhecer a verdade. A tua consciência te torna claro. As suas práticas, as suas falas, o seu jeito de ser, a sua postura. A tua consciência te coloca realmente no patamar ao qual você está. E você sente então aquele peso que Adão e Eva sentiram. Aquela culpa, aquele fardo pesado. Que você fala, eu não sei mais o que eu faço. E aí você começa então a se vangloriar, tentando achar justificativa nos seus atos. E aí você vai falar, eu sigo a lei. Eu sigo o padrão da Bíblia. Eu sigo então o padrão da minha consciência. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que olha, por ambos você vai ser julgado. Por ambos você vai ser condenado. Porque essa é a razão da consciência e essa é a razão da lei. Juízo. E por fim, no verso 16, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Prestaram atenção? Prestaram atenção na última parte? Por fim, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, qual é o caminho? Qual é o acesso? Quem? Jesus Cristo. Sabe por que que Jesus Cristo entra aqui? Porque se for olhar para mim e por ti, não tem acordo, não tem acerto. Não tem jeito, não tem solução. No dia em que Deus há de julgar o segredo do meu coração, o segredo do teu coração, se não for através de Cristo, nós estamos encrencados. Então é preciso, querido, querida, que Deus olhe para a tua vida por meio dessa lupa, por meio dessa cortina chamada Cristo. Ele veja você através de Cristo, porque se não for assim, não tem condições. E para Ele te ver através de Cristo, Cristo então vai ter que aspergir, jogar o sangue dele em cima de você. É isso que vamos ter lá no capítulo 5. A propiciação, o aspergir, o jogar de sangue, para que quando Deus olhar para a tua vida, olhar para a minha vida, Ele vê o sangue. Ou seja, o juízo foi concluído, o juízo foi feito. A justiça aconteceu. Você agora torna-se apto a estar na presença de Deus. Você não é mais alguém condenável, você não é alguém agora distante, você é alguém que pode estar perto. Foi isso que o Senhor Deus fez, e é por isso que o apóstolo Paulo então chama a atenção e descreve, olha, Deus há de julgar, Deus há de colocar todo mundo a uma situação. Mas bem-aventurado daqueles que serão julgados pelo filtro chamado Jesus Cristo. Bem-aventurado será. Porque Cristo nos torna o acesso à pessoa de Deus. É João que diz, eu sou a porta. É João que vai chamar, eu sou o caminho. É por Cristo que nós temos acesso à pessoa de Deus. É por Cristo que nós temos essa paz com Deus. Até aqui nós somos inimigos de Deus. Até aqui nós não temos bem nenhum, nós não temos bonança nenhuma, nós não temos qualidade nenhuma. E se não for Jesus Cristo na vida do pecador, o pecador está cada vez mais à distância de Deus, fazendo das coisas os seus ídolos, fazendo dos seus prazeres os seus ídolos, fazendo das suas práticas a distanciamento de Deus. Se não for por Jesus Cristo, você e eu não estaríamos aqui na igreja hoje. Se não for por Jesus Cristo, nós não estaríamos tendo uma vida como nós estamos tendo. Honrando as nossas esposas, honrando os nossos esposos, tentando ser um melhor pai, tentando ser uma melhor mãe. Não é porque você é bonzinho não, é porque Cristo te capacita para isso. Se não for Ele na tua vida, você não estaria na condição que você está. Isso chama-se graça, isso chama-se amor, isso chama-se salvação, pois a salvação começa quando você começa a ter uma intimidade com a pessoa de Deus. Por isso, caminhando para a conclusão, eu te pergunto, como é que você está tentando ajustar a tua vida? Porque se você estiver fazendo dos seus esforços, eu te garanto que vai ser pesado por demais.
Eu falei que eu pedalo, eu gosto de falar isso, porque quando a gente faz 3 dígitos, né, a gente gosta de reiterar esse negócio até para motivar. Quando eu fui para Itapeva, no dia do meu aniversário, 42 anos, eu falei, vou me dar um presente de aniversário. Presente de grego. Peguei a bicicleta, sozinho, 6 horas da manhã, parti rumo a Itapeva. E fui. Primeiros 25 quilômetros, estava habituado, beleza, maravilha. 40, fantástico. Chegou nos 50, a perna já começou a dar aquela travadinha. Mas cheguei em Itapeva. Né? Cheguei lá, deu quase 60 quilômetros até o posto rodoviário. Quando foi para voltar, irmãos, cheguei naquele posto, quando a gente vem de Itapeva, aí tem um posto, Itachita, como é? Tanguá. Ali eu preciso de água, minha água já tinha acabado. Aí tinha naquele posto, tinha lá bastante coisa, eu peguei aquela Coca-Cola bem gelada, olha que loucura, bem gelada, eu com o corpo quente, eu joguei a Coca-Cola para dentro, aquela geleia de aqueles doces coloridos, né? Eu gosto muito daquilo, dizem que é uma proteína boa, joguei para dentro também e vim com a barriga estufadora. Chegou mais ou menos uns 10 quilômetros, eu já estava olhando assim, as coisas já estavam meio embaçadas. Quando eu cheguei à altura da Castrolanda, ainda, ou seja, na Castrolanda são mais 25 quilômetros para casa, estava na metade do caminho, eu já estava pedindo água. A Dani tinha mandado um áudio, eu falei assim, não vou mandar áudio para ela agora, porque senão vai ser encrencada a situação. Não te disse, eu falei para você. Cheguei aqui em casa, estou chegando em casa, agora vou chegar. Cheguei, mas cheguei só o pó da rabiola. Claro que a gente vai criando resistência para outras aventuras. Mas quando a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, é assim. Só que diferente de mim, a gente não chega. Você não chega, você se cansa, você se distancia, e você sente uma culpa terrível diante dos seus ombros, e você não consegue concluir. É por isso que Jesus Cristo precisa entrar na jogada. Se não for por meio dele, se não for através dele, a condenação é certa. Mas a você que tem Cristo no coração, que entendeu que Cristo sofreu na cruz do Calvário por você, a tua postura tem que ser diferente. É aqui que eu pego vocês no checkmate. Porque é fácil olhar para os outros e querer julgar. Mas de fato entender o que Jesus Cristo fez por ti. Ou só estão, como no início do capítulo, olhando para os outros, julgando os outros. Fazendo as mesmas coisas. Jesus Cristo te alcançou para você ter uma vida diferente. Uma vida de intimidade com a pessoa do Pai. Uma vida de eternidade, começando aqui, hoje e agora. E a eternidade é essa, que conheçam a Ti por único Deus verdadeiro. O pecado veio realmente para jogar um fardo, jogar um peso sobre os nossos ombros. Mas Jesus Cristo veio para tirar isso. Ele veio para arrancar esse fardo. Ele veio para que você possa ter vida. Ele veio tirar o fardo que está sobre os seus ombros, o fardo do juízo. O fardo da condenação. Não é à toa que quando o apóstolo Paulo vai terminar essa primeira parte, capítulo 8, em Cristo, ele vai chamar a atenção da seguinte forma. Preste atenção. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas se você não está em Cristo, e a forma de ser vista isso é pela sua vida, eu oriento, coloque as suas barbas sempre de molho. Volte os seus olhos para o Senhor Jesus Cristo. Tenha a sua vida pautada nele. Deixa Ele te orientar. Não queira ser Deus no lugar dele. Deixa que Ele te ajuste. Deixa que Ele faz a diferença. Ele sempre tem um plano melhor. Ele sempre tem uma ação melhor. Amém? Vamos colocar de pé?
Esse relógio está errado. Não está? Está não? Vamos orar? Obrigado, Pai querido, pela Tua grande graça. É verdade que o juízo acontecerá. O Senhor mesmo chama a atenção. E a condenação é essa, que os homens amaram muito mais as trevas do que a luz. Os homens já estão nas trevas. Essa é a minha realidade, a realidade de todo aquele, ó Deus de amor, que andam sem Ti. Mas se eu quiser olhar para o Senhor, confiar no Senhor, a minha realidade muda, como a minha mudou. Porque o Senhor agiu, o Senhor veio e interveio. O Senhor sabe que o homem, pelos seus esforços, nenhum homem se chegará ao Senhor. Pelas suas práticas, ninguém conseguirá adorar, ninguém conseguirá se voltar para o Senhor. É por isso que nós necessitamos do Senhor. E se nós estamos achando que nós podemos fazer alguma coisa, os textos sequenciais realmente vão demonstrar que o homem que anda distante do Senhor realmente é nada. E para sermos alguma coisa precisamos do Senhor. E essa única coisa é sermos filhos, é sermos pertencentes à Tua família. Portanto, ó Deus de amor, em meio ao juízo, em meio aos atos de condenação que o homem provoca a si mesmo, o Senhor nos traz Jesus Cristo para receber o juízo, para receber a punição. E o ato de olhar para Cristo, o ato de nós podermos descansar em Cristo, mostra que o seu plano sempre foi perfeito e que a sua ação sempre foi boa, perfeita e agradável. A cada irmão que está ouvindo, que está presente aqui hoje, meu Deus, nos traga mais intimidade com o Senhor. E que quando olharmos para o outro, que comete os pecados que outrora nós cometíamos, que possamos usar de graça e de misericórdia. Pois sem o Senhor nas nossas vidas, é da mesma maneira que nós agimos. E ó Deus de amor, desperta aqueles que estão em suas igrejas, que muitas vezes, ó Deus de amor, só estão fazendo números, mas não tem um coração voltado para o Senhor, não tem um quebrantar do Senhor. Tenha misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.